Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Estamos a um dia de saber quem de fato ganhou nos Estados Unidos, se Trump ou Biden. Se por uma infelicidade do destino o Congresso confirmar a vitória de Joe Biden, teremos um ano realmente muito difícil pela frente. Um ano no qual o Irã ascenderá como uma das maiores potências mundiais. Nós falamos da China, sim. Biden será o garoto da China, na Casa Branca. Mas o Irã tem um papel, uma missão importante a cumprir no mundo livre e democrático que os globalistas estão a ponto de implantar. Livre, democrático e sem fronteiras. Ou melhor, a única fronteira daqui para frente será a da sua própria casa. O fique em casa se tornará mais do que um slogan, mas uma fronteira. Quem sabe você só poderá atravessá-la com uma carteirinha que indique que você é inofensivo à humanidade. Mas isso é outra história. O fato é que o Irã terá um poder inimaginável se, repito, por uma infelicidade humana, o Congresso amanhã incensar Joe Biden presidente. Isso vou explicar assim rapidamente por que o Irã será tão importante num futuro governo globalista de Joe Biden. O Irã, em primeiro lugar, controlará praticamente 100%, 90% a 100% do tráfico de entorpecentes no mundo. Bem, aqui é preciso um pequeno parênteses. O Irã controla o Hezbollah, que por sua vez controla grandes plantações de ópio no Afeganistão, em parceria, claro, com os mulás que lá residem. Portanto, através do Hezbollah, o Irã controlaria, daqui para frente, todo o ópio que é levado para a Europa e para os Estados Unidos. Mas também a cocaína, por conta dos fortes e duradouros laços estabelecidos pelo Irã com a Venezuela e todos os atores aqui da região que produzem a droga. A cocaína que entra nos Estados Unidos ainda teria, digamos, uma participação dos cartéis do México, mas a cocaína que vai para a Europa, para o leste europeu e para boa parte da Ásia, teria sim o controle do Irã, através do Hezbollah e da sua parceria com a Venezuela. Mas mais do que isso, a metanfetamina que entra nos Estados Unidos e na Europa também teria o controle do Irã, porque o Hezbollah, que administra o Ministério das Finanças no Líbano, o Ministério dos Transportes no Líbano e o Ministério da Saúde no Líbano, tem todas as condições técnicas e logísticas para produzir lá no Líbano a metanfetamina que abastecerá o mundo ocidental. Além disso, o Hezbollah tem uma rede de tráfico de armas na África, no norte da África principalmente, e na Europa, sem falar do Oriente Médio. E isso em parceria até mesmo com grupos fora da lei, sediados em Israel. Bem, quem tem o controle das drogas e das armas no mundo, certamente tem poder. E é este poder que, uma vez o Congresso americano reconheça Biden como vencedor, é que será visto e mais sentido em 2021. Vejam, por exemplo, uma matéria saída no Gateson Instituto de hoje. Ela diz o seguinte: mais de 100 congressistas americanos, claro que todos democratas, assinaram recentemente uma carta expressando seu apoio e instando o presumível presidente eleito Joe Biden
a juntar-se novamente ao acordo nuclear com o Irã, que, aliás, o Irã nunca assinou. Biden também parece concordar com os legisladores para apaziguar os mulás. Ele disse, abre aspas, oferecerei a Teherã um caminho confiável de volta à diplomacia. Se o Irã retornar ao cumprimento estrito do acordo nuclear, os Estados Unidos voltariam a aderir ao acordo como um ponto de partida para negociações subsequentes. Com nossos aliados, trabalharemos para fortalecer e estender as disposições do acordo nuclear, ao mesmo tempo que abandonaremos outras questões preocupantes. Isso foi dito em 15 de setembro do ano passado. Na semana passada, o Irã, como um bom parceiro dos democratas norte-americanos, avisou que enriquecerá o seu urânio a 30%, suficientemente para fazer as suas bombas atômicas, claro. O Gatestone diz também que isso significa que, à medida que as sanções forem levantadas, forem tiradas do caminho do Irã, os clérigos governantes garantirão a sobrevivência de seu estabelecimento teocrático e de grupos de milícia em todo o Oriente Médio. Bem, juntando tudo isso, temos sim uma potência emergente pela frente, por aí. O Irã tem a maior força aérea hoje dos países do Golfo e está pronto para anunciar daqui a pouco tempo, certamente, a sua bomba atômica, ou a sua primeira geração de bombas atômicas com urânio enriquecido a 30%. Terá o controle do tráfico de armas e do tráfico de drogas. E não terá predador natural por muito tempo, já que os Estados Unidos serão indiscutivelmente um parceiro. Pois é, e tudo isso ali nas barbas de Israel. Não é preciso lembrar que o Irã quer simplesmente a aniquilação de Israel, porque, por exemplo, no dia 22 de maio de 2019, o Ayatollah Ali Khamenei disse o seguinte, numa palestra para jovens: vocês, jovens, devem ter a certeza de que testemunharão a queda dos inimigos da humanidade, ou seja, a degenerada civilização americana e a queda de Israel. É preciso colocar ênfase aqui na degenerada civilização americana. O poder do Irã em relação às drogas é o poder de uma bomba atômica silenciosa. Não é preciso ir muito longe para dizer que o Ocidente está numa decadência moral sem precedentes na história. E não é preciso dizer que o mundo das drogas, o fardo mundo de Alice no País das Maravilhas, é o que tem impulsionado muitas economias no Ocidente. É intenção do Irã aumentar ainda mais esta degradação moral, física, espiritual, política e tudo mais. Portanto, cada drogado na América ou na Europa estará colaborando como um soldado, ainda que sem saber, ainda que inconscientemente ou involuntariamente, desta guerra do Irã contra o Ocidente. Hoje, droga-se muito mais cedo. Crianças de 6, 7 anos já estão consumindo drogas, porque o Irã embarcou nesta atividade como uma questão de honra. O Ocidente deve ser destruído de muitas formas, entre elas pelo uso de drogas. Pois é, e isso casa muito bem, entra como uma luva nas mãos dos globalistas, que querem um povo cada vez mais zumbizado, mais controlado, mais vigiado e em menor número. Daí porque facilita-se toda e qualquer artimanha para o despovoamento da terra. Bem, o mais interessante, ou melhor, o mais chocante dessa história toda é que um ator muito próximo ali dos Estados Unidos está colaborando e muito para a implantação
esse novo e maravilhoso mundo globalista, o Canadá. Vejam matéria saída na Memre que diz o seguinte: o estudioso islâmico xiita canadense Sheikh Shafiq Huda, diretor do Serviço Humanitário Islâmico em Ontário, no Canadá, falou em uma vigília realizada em frente ao consulado dos Estados Unidos em Toronto, no dia 3 de janeiro de 2020, antes de ontem, no primeiro aniversário da Força Quds, da Guarda Republicana, da Guarda Revolucionária, do Irã, assassinado no ano passado o comandante-general Qassem Soleimani. Ele disse que o assassinato de Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis não matou a sua mensagem, mas plantará mais Qassem Soleimanis e mais Abu Mahdi al-Muhandis. Ele disse que os impérios temem Soleimani, mesmo depois de sua morte, e por isso mandam submarinos nucleares e bombardeios B-52 para a região do Golfo, o que de fato fez Donald Trump a semana passada, 2 vezes, aliás. Huda declarou que o fim do Ocidente está próximo. A multidão delirante gritou: abaixo os Estados Unidos, abaixo Donald Trump. O vídeo foi enviado para a conta do CD4HR no YouTube e para defensores canadenses dos direitos humanos. Pois é, o fim do Ocidente está próximo, isso dito no Canadá. E ocidentais canadenses, já convertidos ao Islã, gritavam delirantemente: abaixo os Estados Unidos, abaixo Donald Trump. Bem, pode ser também o efeito desta distribuição fartas de drogas pelo mundo, mas o fato é esse. Quanto mais a degradação moral do Ocidente se torna visível e palpável, mais cresce a influência do Islã em países ocidentais. É como que acolhêssemos dentro de nossas casas os nossos algozes, dando urras vivas: abaixo a mim mesmo, abaixo a minha casa, abaixo a minha família. Seja bem-vindo, Senhor. Fim dos tempos, sinal dos tempos, é claro. Bem, se por um milagre, por uma misericórdia, uma generosidade extra do Criador, o Congresso der a vitória a Donald Trump, o Irã certamente perderá o sono. Hoje, por exemplo, a France Press, a agência de notícia internacional France Press, disse que os Estados Unidos deslocou 80 tropas para Câmpia Turzii, na Romênia. Vocês estão vendo aqui no mapa, o marcador em vermelho mostra a região de Câmpia Turzii, na Romênia. As tropas saíram de vários pontos da Europa, mas principalmente aqui da Dinamarca, onde está o meu cursor. É um ponto bastante estratégico para as tropas americanas, porque está próximo da Rússia e próximo da Turquia e também do Irã. Existem movimentos de tropas ainda nessa semana, ou melhor, ainda existem movimentos de tropas dos Estados Unidos nessa conturbada semana para a política americana. Mas isso é sinal de que os Estados Unidos de Trump estão se mexendo em relação ao Irã. A matéria saída na France Press diz o seguinte: a Força Aérea dos Estados Unidos deslocou cerca de 90 soldados e vários veículos aéreos não tripulados MQ-9 Reaper para uma base localizada na cidade de Câmpia Turzii, na Romênia. Isso foi informado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em um comunicado ontem. De acordo com os militares, o destacamento permitirá que missões de inteligência, vigilância e reconhecimento sejam realizados em apoio às operações da OTAN. Da mesma forma, os drones MQ-9 realizarão missões com liberdade de manobra e serão integrados às forças contínuas de coalizão na região. Os drones na Romênia também poderão participar de exercícios que garantem a
interoperabilidade com nações aliadas e parceiras. A matéria termina dizendo que posicionar os MQ-9 nessa localização estratégica-chave envia mensagem aos adversários dos Estados Unidos de que podem responder rapidamente, de que os Estados Unidos podem responder rapidamente a qualquer ameaça emergente, disse Jeff Harrigan, comandante da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa e em outros lugares, como a África, por exemplo. De acordo com os militares dos Estados Unidos, a implantação foi totalmente coordenada com o governo romeno. Bem, isso quer dizer também, por outro lado, que os judeus devem estar arrependidos de terem feito tanta força, pelo menos a elite judaica, aquela que domina os meios de comunicação, devem estar, quem sabe, um tanto quanto, se não arrependidos, um pouco apreensivos. Biden, antes de mostrar-se amigo de Israel, tem se mostrado muito mais amigo do Irã. Eu disse já anteriormente e repito, Israel deu um tiro no pé ao virar as costas para Donald Trump. Biden não foi ainda reconhecido pelo Congresso como presidente norte-americano, mas Israel já está sentindo os efeitos de um futuro governo Biden. O Irã não terá, como disse, os Estados Unidos para obstaculizar a sua intenção de destruir Israel. E aí, bem, como ficam aqueles que viraram as costas para Donald Trump, o maior amigo de Israel nos últimos, sabe-se lá, desde a fundação do Estado moderno de Israel, certamente, no final dos anos 40. Pois é uma questão de rever os conceitos e urgentemente, porque daqui para frente, se der tudo errado, Israel estará mais sozinho do que nunca, ou melhor, tão sozinho quanto foi descrito lá nas profecias de Ezequiel. Até depois.